Herdeiro em caso de morte dos proprietários. Do proprietário? Olha, normalmente os herdeiros são os parentes por consanguinidade, né? Os consanguíneos, né? Os filhos, netos, sobrinhos, todos os parentes de sangue do herdeiro e também os herdeiros que, por acaso, o detentor da propriedade deixou como herdeiros, mesmo sendo parentes. Ele pode deixar a herança para quem ele quiser. Em vida, ele pode fazer um testamento e deixar a herança para quem ele quiser. Se ele não fez o testamento, pela morte, a lei determina que a herança seja dividida entre os parentes consanguíneos dele, né? Na realidade, os parentes dele, os filhos, os netos, até os pais também podem ser herdeiros, né? Lembrando que se você tem perguntas, pode ligar para o 3838-1213. Doutor Luiz Carlos, vamos falar sobre casamento. Gostaria que o senhor explicasse quais são os tipos de dissolução do casamento que existem. Os tipos de dissolução? Uma pergunta interessante, né? Porque, na realidade, o casamento é um contrato nupcial, né? É um contrato mesmo que não seja declarado assim, mas é um contrato, não é um contrato de casamento, né? É um contrato como qualquer outro tipo de contrato. Então ele é regido pelas normas contratuais. Então se houver uma quebra de contrato, do contrato específico dele, ele pode ser diluído. Por exemplo, a não afinidade mais, a não afinidade entre o casal, como eu diria assim, não se dá mais bem, eu esqueci o nome próprio, como eu diria isso, mas a pessoa não se dá mais bem, a questão de foro íntimo, a questão, eu não me dou mais para aquela pessoa, não aguento mais ficar com ela, não suporto mais ela e vou pedir a separação. Isso aí pode pedir a separação porque não haver mais afinidade para o casamento. O termo seria esse, né? Não haver mais afinidade para o casamento. Pode haver, por outro tipo de situação, extrajudicial, digamos assim, ou a pessoa foi traída e ela quer separar. A traição exatamente não seria um motivo para a separação, mas a não afinidade. Ela não aceitar, por exemplo, a traição seria a dissolução do casamento, não exatamente a traição, porque a traição não enseja a dissolução do casamento. Antigamente ensejava, hoje em dia mais não. Então quem enseja assim, eu quero separar porque fui traída. O motivo é a traição, mas não que obrigatoriamente a traição dê ensejo ao rompimento. Exatamente, o motivo é o rompimento da relação contratual do casamento, né? E por aí vai outros motivos fora. Na realidade tem N possibilidades. O que você pode alegar em juízo e separar, não existe um motivo formal para acabar com o casamento. Na realidade, o que a lei diz é o seguinte: você vive com a pessoa enquanto você quiser. Se você não quiser mais viver com aquela pessoa e quiser acabar com o casamento, quiser pedir divórcio, você vai pedir. Aí você alega um motivo ou outro, e o casamento é desfeito. Não, pode até ser foro íntimo, não me dou mais com aquela pessoa, não aguento mais ela morando comigo e quero me separar. Não há necessidade exatamente de um motivo formal. Agora, as consequências são diferentes, dependendo de um motivo ou de outro. Existem situações que não ensejam a um tipo de separação, existem situações que não ensejam a outro tipo de separação. Mas, enfim, se você não quer mais viver com aquela pessoa, ninguém pode obrigar a isso. Inclusive, aí é onde é feito o divórcio, né? E quando uma das partes não aceita a separação? Infelizmente... Chega um momento que tem que aceitar, né? Infelizmente, você pensa, que nem aquela fala, a pessoa diz muito no tribunal, se você não assinar, o juiz assina. E isso é uma grande verdade. Na realidade, o juiz decide, né, pela pessoa. Por quê? Porque se você é casado e você não aguenta mais viver, como eu estou dizendo aqui, não aguenta mais viver, então não interessa essa outra pessoa obrigada, não, você não pode ser obrigado. O contrato é um termo de ajuste entre as duas partes. E um contrato nupcial é um termo de ajuste entre o casal, homem e mulher, ou então até essas outras situações que apareceram agora pela lei, né? Mas se você não quer mais viver com uma pessoa, se uma parte não quer mais, não existe, o contrato está desfeito. É feito um distrato, que o divórcio nada mais é do que um distrato, né? Então se uma parte não quer, não adianta. Se uma parte não quer, ela vai pedir separação, vai dar mais trabalho, o juiz vai dar possibilidade de manter a relação, porque a ideia do judiciário é manter o relacionamento, manter o casamento, né? Manter a família, principalmente, em prol até de filhos, né? Ou de outros familiares que estejam juntos. O juiz se incentiva bastante a que se mantenha o casamento. Se não houver possibilidade, o juiz assina no caso, né? Demora um pouquinho, mas ele assina, né? Doutor Luiz Carlos, no caso de uma pessoa que é casada, tem filhos, estava trabalhando e de repente perdeu o emprego, ficou desempregada, sem ter renda, mas tinha um empréstimo bancário. E essa dívida vai aumentando, juros sobre juros, juros sobre juros. Chega um momento que essa pessoa, o único bem que tem é a casa de morar com a família. O banco pode tomar a casa numa situação como essa? Olha, existe ressalvas nesse sentido. Existem situações em que pode e existem situações que não pode. No caso, por exemplo, de você ser fiador, se você é fiador, sim, pode retirar, mesmo que seja bem de família, existe
existe a possibilidade. É discutido isso judicialmente, mas existe a possibilidade. Antigamente não podia. O bem de vida, o bem de família, por exemplo, a casa, o fogão que você tem que cozinhar seu alimento, a geladeira que você tem que botar seu alimento para não estragar, esses são chamados bens de vida, bens que você necessita para viver. Então esses bens antigamente eram impenhoráveis, não podia se penhorar para pagar dívidas. No caso, agora, sim, existe uma situação não contra os bens móveis, mas o imóvel, a casa, sim. Se a pessoa for fiadora, sim, pode ser retirada, vai perder a casa, vai ficar sem a casa dela. Entendeu? Dependendo muito da situação de como foi feito o contrato de empréstimo. Se tinha essa situação de que poderia retirar nessa questão de, mesmo sendo bem de família, sim, pode perder, mas são muito raros os casos que você perde o seu imóvel, muito raros mesmo. Agora, doutor